Irmãos, graça e paz. Graças a Deus encontrei meus óculos. Tinha deixado ao lado da cama. Ontem tinha que ler muitos versos e deixei os óculos. Que coisa. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viemos diante de Ti, Senhor, através do precioso sangue do Senhor. E a única base pela qual estamos diante de Ti. Agradecemos, Senhor, a preciosa nova oportunidade que temos. Concede-nos aproveitar ela, Senhor. Que o Senhor possa escrever em nossos corações, em nossos entendimentos. Que o Senhor possa nos afirmar no homem interior. Que o Senhor possa conquistar mais de nosso coração. Que nós possamos Te conhecer mais. Entregamos a Ti, qualquer que seja a nossa condição humana, Senhor. Nas Tuas mãos. Concede-nos a graça de nos submeter a Ti o mais integramente que nos seja possível, Senhor. Enciende nossos espíritos, Senhor, para que nós possamos estar na Tua presença em espírito e em verdade, Te servir em espírito. Concede-nos tocar-Te com nosso espírito e toca-nos também, Senhor. Concede-nos esta imensa bênção. Não queremos, Senhor, estar somente no mundo exterior, enganados pelas aparências. Senhor, abre nossos corações a Ti, atrai-nos a Ti, concede-nos a Tua graça e perdoa todos os nossos pecados, todas nossas necessidades, Senhor. Cubre-nos com Teu sangue e com Teu Espírito. Reviste-nos de Ti. Fortalece-nos e fala-nos. Ajuda-nos para seguir-Te na leitura da Tua Palavra. Que nós estemos lendo apressadamente, Senhor, correndo na agitação de nossa própria alma, Senhor. O Senhor conhece quão fácil é para nós nos afastar de Ti e seguir em pós de nós mesmos, ainda na religião. Por isso invocamos Teu nome, Senhor. Ajuda-nos no dia de hoje. Pedimos isto em nome de Cristo Jesus, confiando em Ti. Amém. Irmãos, com a ajuda do Senhor Jesus, vamos estar dando continuidade aos assuntos que temos estado ouvindo nestes dias. Sexta-feira à noite, identificamos alguns itens fundamentais do testemunho da igreja, o primeiro do qual era a Trindade. E ontem à noite, sábado, nos detivemos na consideração da divindade do Filho de Deus, que tem que ver com a Trindade. Logicamente, quando estamos vendo um aspecto da verdade,
Ainda que não podemos estar falando todas as coisas ao mesmo tempo, temos que estar tendo presente também a outra cara. Por isso eu gostei muito quando Lúcio, depois que falei da divindade do Filho, ele passou e lembrou a humanidade. E se estivéssemos falando da humanidade, teríamos que lembrar a divindade. Amém? Porque o Senhor é Deus e agora o Senhor também é homem. Ele é verdadeiro Deus, Filho de Deus, Deus com o Pai, e Ele é homem conosco, igual a nós em tudo. São as duas caras, as duas naturezas, divina e humana, da pessoa do Senhor Jesus. Hoje estaremos vendo outro aspecto relativo à divindade e à trindade. Mas, ainda que nós estemos neste momento falando do aspecto da encarnação e da humanidade, Ele está presente de maneira tácita. Amém? Não temos que perder o equilíbrio. Somente falamos de uma coisa para que depois se possa falar da outra, e as duas são verdade. Amém? Então, falamos ontem da divindade do Filho nos planos da essência e da natureza divinas. A essência e a natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência divina. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza divina. Que diferença há entre essência e natureza? Essência se refere àquilo que determina que um ser seja como ele é. Essa é a essência desse ser, o determinante que caracteriza as qualidades de um ser. Então, a essência divina somente é de Deus. Somente Deus é Deus. A essência divina é o próprio de Deus. Portanto, a essência divina se refere aos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, que somente Ele é, ninguém pode ser, ninguém será, só Ele é em si mesmo, só Ele é Deus, só Ele é eterno, só Ele é onipotente, só Ele é omnisciente, só Ele é omnipresente. São qualidades, atributos incomunicáveis da essência divina. Os seres se diferenciam uns dos outros pela sua essência e pela sua natureza. E existe o que é próprio de Deus, o ter vida em si mesmo. Isso é próprio e exclusivo de Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência divina. O ter vida em si mesmo, autossuficiente, com todas essas características que acabamos de ver de onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, unidade, etc. Divindade, deidade. Natureza, por outro lado, que também o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. A diferença de essência, natureza se refere aos atributos comunicáveis de Deus, ao seu caráter, à sua bondade, à sua justiça, à sua misericórdia. E por isso na Bíblia fala que nós, a igreja, somos participantes quando recebemos ao Senhor em nossas vidas, somos participantes da natureza divina, como disse Pedro na sua segunda epístola. Nós não somos participantes da essência divina porque seríamos também Deus, mas nós não somos Deus, nem seremos Deus. O único Deus é eterno e é trino, é Ele que é Deus.
Mas Ele quis que nós fôssemos como Ele, que participássemos da sua natureza, dos seus atributos morais. E isso sim é comunicável, isso que Ele quis que nós também fôssemos como Ele é, e Ele nos deu a sua vida, para que pela sua vida nós fôssemos semelhantes a seu Filho e vivêssemos por Ele, sendo como Ele, enquanto a natureza se refere. Então, quando falamos da divindade do Filho, estávamos falando da sua essência divina e da sua natureza divina. Agora estaremos considerando um outro aspecto, a pessoa. Já não vamos falar da essência, que é a mesma, nem da natureza, que é a mesma, mas da pessoa do Filho de Deus, que é outra pessoa, distinta do Pai. Não distinta em essência, nem distinta em natureza, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo têm e são a mesma essência e a mesma natureza, mas são três pessoas distintas. Cada uma dessas pessoas tem algo distintivo que a outra pessoa não tem, mas não se refere à essência. O Pai, invisível, é ingênito, ninguém gerou Ele. Isso é o que distingue a pessoa do Pai. A pessoa do Pai tem a mesma essência divina e natureza divina que o Filho. Só que a essência e a natureza, o ser divino no Pai, subsiste de maneira que Ele é ingênito e dele é que procede o Filho, a maneira de geração eterna. Vamos entrar aos pouquinhos aqui. E o Espírito que provém do Pai e do Filho. Mas do Filho temos que dizer o que a palavra diz. Ele é o unigênito do Pai. Você não pode falar que o Pai é unigênito. Aquele que é unigênito é o Filho. O Pai é ingênito. É Ele que gerou na eternidade, vamos nos deter nisso agora, a seu Filho. Fez ao Filho participante da vida de si mesmo que o Pai tem. Quando Jesus falou, como o Pai tem vida em si mesmo, também tem dado ao Filho o ter vida em si mesmo. A vida em si mesmo tem que ver com a essência divina, que inclui a natureza divina. E o Pai tem vida em si mesmo. E o Filho tem vida em si mesmo porque o Pai lhe deu. Qual é a diferença entre o Pai e o Filho? Não é diferença de essência, não é diferença de natureza, porque a vida em si mesmo que tem o Pai deu também ao Filho. Mas então, onde que está a distinção? Que o Pai tem vida em si mesmo, sem ter sido dada por ninguém. E o Filho tem vida em si mesmo, dada pelo Pai. O Pai deu ao Filho o ter vida em si mesmo, por isso o Filho é Filho. E é Filho unigênito. Você não pode falar, você não vai encontrar na palavra de Deus nunca a expressão Pai unigênito, porque o Pai não pode ser unigênito. Mas o Filho é unigênito do Pai, porque tem vida em si mesmo, dada pelo Pai. Agradou o Pai que no Filho habitasse toda a plenitude. Então, a divindade no Filho é a mesma divindade que no Pai, só que no Filho aquela divindade subsiste como gerada. Por isso, unigênito. Vamos nos deter na palavra gerada, que não é criada. Vamos nos deter daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos lembrando as expressões bíblicas acerca do Filho.
O Filho tem vida em si mesmo, essência e natureza divinas, dadas pelo Pai. Por isso ele é Filho. Por isso ele é unigênito. Então, o que distingue ao Filho do Pai não é a essência nem a natureza, sino que na pessoa do Pai, a essência e a natureza divina subsistem de maneira ingênita. E no Filho subsistem como unigênito. A diferença, a distinção entre ingênito, não gerado, e unigênito, único Filho do Pai. E a diferença com a pessoa do Espírito Santo é que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A primeira vez estivemos nos detendo um pouquinho essa expressão, essa característica do Espírito, que é esse Espírito do Pai e Espírito do Filho. Do Espírito se diz claramente que procede do Pai e também do Filho. A característica que distingue o Espírito Santo não é uma essência diferente, não é uma natureza diferente, e que a essência e a natureza divina subsistem como procedentes no Espírito Santo. Você não pode falar nunca que o Pai procede de algum lugar, mas você tem que falar que o Espírito de Deus procede do Pai e do Filho. O Pai é aquele que exala o Espírito e através do Filho. Então, pelo Pai e pelo Filho, o Espírito procede. A procedência é a característica distintiva do Espírito, mas não é uma essência distinta, não é uma natureza distinta. É a mesma essência e a mesma natureza divinas, mas que subsistem como procedentes no Espírito. O Pai é ingênito e não procede, mas ele gera e exala, gera o Filho e exala o Espírito. O Filho é também Deus como o Pai, mas ele é unigênito, esse é o distintivo do Filho. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas aquele que procede é também Deus, com essência e natureza divinas, mas é Deus procedente. Em cambio, o Pai é Deus gerante, Deus exalante, e o Filho é Deus unigênito, e o Espírito é Deus procedente, é o mesmo Deus, mas com características que cada um deles tem, e por isso temos que falar que são três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro, como falou por primeira vez nosso irmão Tertuliano, naquele livro que ele escreveu contra Praxeas, que era um presbítero unicista, que tinha uma tergiversação da revelação bíblica, e ele teve que escrever aquele livro para mostrar a distinção das pessoas no único Deus. E essa frase tão famosa na história da igreja: há um só Deus, mas três pessoas distintas. É original de Tertuliano, baseada na sua consideração mais completa da palavra de Deus. E ele escreveu essa frase num livro chamado Contra Praxeas. E Praxeas era um presbítero de Roma que ensinava a heresia unicista, dos chamados só Jesus. Aqui vocês também têm só Jesus, igrejas unitárias. Então, estamos vendo que nisto temos que ir devagar. E agora, hoje, vamos entrar na pessoalidade distintiva do Filho de Deus. Já não vamos falar da divindade, porque já vimos ela, vimos o testemunho de Deus, Pai, Filho, Espírito, os profetas, os apóstolos, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, já vimos.
Então, já vamos dar por sentado isso. Agora vamos falar isso do aspecto da pessoa própria, também divina, do Filho de Deus. Então, vamos para isso ao livro O Evangelho de João. João capítulo 1. Já fizemos menção aqui. Mas vamos nos deter um pouquinho. João capítulo 1, verso 1 e seguintes. João capítulo 1, versos 1 e seguintes. No princípio era o Verbo. E o Verbo, diz esta tradução, estava, ou era, pode também se traduzir, do grego, com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Depois, o aspecto da encarnação, que temos presente, ainda que não vamos falar dela, é o verso 14. E o Verbo se fez carne. A humanidade do Verbo é inquestionável, mas o tema de hoje é a pessoalidade distintiva, divina do Verbo de Deus na Trindade. Então vamos ver vários aspectos que aparecem aqui nestes primeiros versos. Aparece a pré-existência do Verbo. Diz, no princípio era, não que no princípio começou. Se o princípio aqui, quando o princípio das coisas criadas e do tempo começou, já o Verbo já era. Ou seja, que ele era antes do princípio. Por isso é que ele mesmo é o princípio de todas as coisas. Mas ele não tem princípio. Ele é o princípio de tudo, mas ele já era desde a eternidade no princípio. Porque se não fosse desde a eternidade, então não era no princípio, sino que começou a ser no princípio. Mas ele era no princípio. Portanto, o Verbo era persistente, anterior a todas as coisas que existem. Segundo disse, o Verbo era com ou estava com Deus. Aqui já o apóstolo João começa a usar a espada e derrubar as cabeças das heresias pela esquerda e pela direita. Há uma heresia que nega a distinção de pessoas, que é a heresia unicista, que fala que Deus é somente uma pessoa. E então está negando o Filho, porque diz que só existe o Pai, e que o Filho é o mesmo Pai. Então está negando o Filho. Aquele que nega o Filho é anticristo. Então aqui ele derruba a cabeça daquela serpente e fala, o Verbo estava ou era com Deus. Coexistência do Verbo com o Pai na eternidade. O Verbo era ou estava com Deus. E logo fala, e o Verbo era Deus. O Verbo não era outro Deus. O Verbo é tão divino como o Pai, é um só Deus com o Pai, mas é a pessoa do Verbo que está com a pessoa do Pai, num único Deus.
Aquele agora corta a cabeça daquela doutrina arriana que nega a divindade do Filho. Os arrianos são aqueles que negam que o Verbo seja Deus. Eles querem dizer que ele é só uma criatura, quizá a primeira das criaturas, mas não Deus. Isso ensinou Arrio, baseado nos ensinos do seu mestre Luciano de Antioquia, que pela sua vez teve outro mestre chamado Pablo de Samosata, que foi seguidor dos ebionitas. Os ebionitas, como Artemas, como Símaco, ensinavam que Jesus não era Deus, era uma grande, quizá a maior das criaturas. Eles ensinavam aquilo. Houve um sapateiro que se fez teólogo, chamado Teodoto, que foi o primeiro a ensinar que o Filho não era Deus. Começou a negar a divindade do Filho, daí surgiram os ebionitas, Artemas, um dos principais deles, Paulo de Samosata, Luciano de Antioquia, mestre de Arrio, até chegar a Arrio. Arrio foi o grande promulgador da negação da divindade do Filho. Os continuadores daquela heresia, hoje em dia, são os chamados testemunhas de Jeová. O ensino deles, negando a Trindade e negando a divindade do Filho de Deus, é exatamente a doutrina herética de Arrio. Mas o apóstolo João já conhecia essas serpentes. E ele, desde o começo, usou a espada dele, a palavra de Deus, e tirou a cabeça daqueles que negam a pessoalidade própria do Filho junto com o Pai, e ao mesmo tempo cortou a cabeça daqueles que negam a divindade do Filho. Só Jesus, os unitários, confessam a divindade do Filho, mas não distinguem na sua pessoa da pessoa do Pai. Verdadeiramente só confessam a divindade do Pai, e para ele só há a pessoa do Pai, não há Filho. Mas a grandeza de nosso Deus Pai e a essência eterna do seu amor é que o Pai tem com ele o Filho. Nada faz sem o Filho, e tudo faz com o Filho, no Filho e para o Filho. Então João começa falando, no princípio era o Verbo. Sim, que fosse o Pai, não tem problemas. Como começa o Antigo Testamento? No princípio, Bereshit, bara Elohim, het hashamajim ved haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Criou Elohim. No princípio criou Elohim. Aí falou Elohim, nome de Deus, mas lembre-se, a primeira noite, aquela terminação in de Deus implica na unidade, pluralidade. Não pluralidade de deuses, pluralidade de pessoas, 3 pessoas, num só Deus. Por isso diz, no princípio era o Verbo. Agora João está começando o Novo Testamento, porque claro, nós temos o Novo Testamento agora ordenado aqui no Ocidente, colocando primeiro Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos, depois a Epístola de Paulo, depois de Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. Você vai à Bulgária, você vai para a Rússia, você olha o ordenamento dos ortodoxos, é um pouquinho diferente, porque a Bíblia não foi escrita nessa ordem. Uns escreveram por lá, outros por lá, em diferentes tempos, e foi sendo colecionada de diferentes maneiras. Mas quando você vê os 4 evangelistas, qual dos 4 evangelistas fala da eternidade passada do Filho? É João. João começa na eternidade. Mateus não. Mateus começa falando que ele é o filho de Abraão e ele é o filho de Davi. Mas João começa falando que ele era o Verbo, que era no princípio, e estava com Deus e era Deus.
Mateus começa falando do ministério dele em Galileia. João começa falando do ministério dele na Judeia, antes de ir para a Galileia. Quando você vê as listas dos 12 apóstolos, João aparece terceiro, e aparece sempre no grupo íntimo. Mateus aparece de sétimo, no sétimo lugar. Então, o testemunho de João é um testemunho que vai além e vem de além que aquele testemunho de Mateus. Portanto, eu acho que assim como o Antigo Testamento, com Moisés em Gênesis, começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, agora João começa o testemunho no Novo Testamento também, no princípio, naquele princípio de Gênesis 1, já era o verbo, aí está escondido na palavra Elohim, estava com Deus e era Deus. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito, foi feito. João vem introduzir no Novo Testamento uma revelação mais larga que aquela que foi introduzida por Moisés no Antigo Testamento. Então aqui João está falando da eternidade do Verbo, da divindade do Verbo e da coexistência na eternidade e na trindade, na divindade do Verbo com Deus. O Verbo não tem princípio, ele é o princípio de tudo, mas ele mesmo vem da eternidade com o Pai. Por que isso é assim? Vamos nos deter agora um pouquinho na palavra verbo. Verbo. Por que João chamou o Senhor Jesus de verbo? Vocês sabem que João escreveu o Evangelho e as epístolas depois de escrever Apocalipse. Ele escreveu Apocalipse, o mais anterior das datas pode ser ano 86, nos tempos de Domiciano Imperador. A história antiga, Justino Mártir, Ireneu, falam que nos tempos de Domiciano, João foi colocado preso na prisão na ilha de Patmos. E ele escreveu Apocalipse na ilha de Patmos. E no capítulo 19, ele vê aquele cavalo branco se chamando o Verbo de Deus. Ou seja, Deus escolheu uma palavra que já existia na linguagem filosófica da Grécia para identificar seu Filho, Jesus Cristo. E João viu que aquele cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse, na segunda vinda de Cristo, era o Verbo de Deus, Rei de reis e Senhor de senhores. Então ele, inspirado por Deus, usou a palavra verbo, agora tomada da divina revelação, para aplicar ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus, antes da encarnação. Mas a palavra verbo não foi uma palavra inventada por João. Foi uma palavra que Deus tomou da linguagem humana, que já existia. A palavra verbo já era usada desde os tempos do filósofo Heráclito de Éfeso. Ele já falava do verbo. Depois dele, Platão falava do verbo. Depois dele, os estoicos falavam do verbo. Quando João escreveu, ele pegou uma palavra que já existia, mas que foi escolhida por Deus para aplicar a seu filho e lhe dar um sentido definitivo. E a palavra verbo é uma palavra muito rica, é uma palavra muito significativa, e precisamos nos deter no sentido da palavra verbo, no sentido mais completo possível, para compreender que Deus está revelando acerca do seu Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a palavra verbo implica várias coisas. A tradução mais comum é traduzir verbo, que no grego é logos, por palavra. Então, essa palavra tem sido uma tradução muito válida da palavra logos, que é traduzida verbo. Só que temos que ter em conta o seguinte: a palavra, antes de ser palavra, é um conceito. É um conceito expressado através da palavra. E não é uma palavra, sino a palavra que expressa o conceito do próprio Deus. Porque cada palavra com minúscula expressa um conceito acerca de qualquer coisa. Você diz a palavra, vamos usar a mesma de ontem. Você fala a palavra mesa, então a palavra mesa expressa o conceito de uma criatura, de um ser que é a mesa. A palavra cadeira expressa o conceito de uma coisa que é uma cadeira. Então existe a cadeira, o conceito de cadeira e a palavra cadeira. Então a palavra é acerca de um conceito e o conceito é acerca de uma realidade, de um ser. O ser se expressa através de um conceito e esse conceito se expressa através de uma palavra. Mas existe uma palavra, existe a palavra que expressa o conceito do próprio Deus. Já não é a palavra mesa, não é a palavra cadeira, microfone, filme, televisão, parede, teto, casa. Não. Quando Deus, e isso não é quando no tempo, isso é na eternidade. Vou usar quando somente como o literário, mas não ontológico. Quando Deus se conhece, e isso é desde a eternidade, escuta aqui. Quando Deus se conhece, Ele gera uma imagem de si que é igual a si, mas não é gerada no tempo, porque Deus não começa a se conhecer. No processo intrínseco, interno do autoconhecimento eterno de Deus, na eternidade Deus gerou, por isso fala unigênito, de si mesmo uma imagem que é igual a Deus, porque Deus se conhece a si mesmo. E Deus conhece todas essas coisas desde a eternidade. Portanto, Deus tem um conceito acerca de si mesmo. E a imagem que Deus tem de si mesmo é igual a si mesmo. Nós não, nós somos imperfeitos. Nós olhamos para nós, eu sou o rei da Inglaterra, ou sou um pobre miserável. Nos conceitos sube, desce, muda, porque somos imperfeitos. Mas no caso de Deus, não. Deus se conhece a si mesmo à perfeição. E a imagem que Ele tem de si mesmo é igual a si mesmo. E nessa imagem na qual Ele se reconhece, por ela Ele se expressa perfeitamente. Então, o verbo de Deus é a palavra que expressa perfeita e completamente a plenitude do atributo divino. O que Deus é, conhecido por Deus e expressado por Deus, é o verbo de Deus, que estava com o Pai, igual a Ele, mas não um Deus diferente, mas a imagem. O Pai não é a imagem. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar do Lúcio, mas cada um de nós pode colocar seu próprio nome, só para entender. Lúcio, às vezes, pode pensar em Lúcio.
Dice, bom, eu sou um odontólogo, eu sou crente, eu moro em Santo Antônio do Monte, eu gostaria de estar com Cristo quando Ele venha. Bom, ele pode pensar em si mesmo. Eu sou assim. Cada um de nós pode falar, eu sou assim. Podemos falar a verdade, podemos estar enganados, podemos não estar enganados, mas podemos enganar. Assim. Então existe Lúcio, que pensa e fala de Lúcio. Então existe o Lúcio, que pensa em Lúcio, e existe o Lúcio pensado por Lúcio. São dois Lúcios, mas são o mesmo Lúcio. Só que um é o Lúcio que pensa em Lúcio, e o outro é o Lúcio pensado por Lúcio. São dois Lúcios, mas é um só Lúcio. No caso de Lúcio, meu caso, nosso caso, nós podemos ter erros acerca de nós mesmos, nós podemos ter uma imagem inexata de nós mesmos, mas no caso de Deus não. A imagem na qual Deus se reconhece é exatamente igual a Ele, e por ela Ele se expressa. Então, a imagem de Deus é o conceito que Deus tem de si e pelo qual Ele se revela. A palavra, o verbo de Deus é a revelação perfeita do ser de Deus. Então, a imagem que Deus tem de si é igual a si. Por isso, o verbo é igual ao Pai, mas não é o Pai. É Deus com o Pai. Mas o Pai é aquele que gera, mas não no tempo, porque eternamente Ele se conhece. Mas o Filho é unigênito do Pai, porque Ele é a imagem do Deus invisível, na qual Deus se reconhece e pela qual Deus se revela. Aquele que me vê a mim, vê meu Pai, disse o Senhor Jesus. Então a palavra verbo não é qualquer palavra, não é uma palavra acerca de qualquer coisa, não. É a palavra que expressa o conceito pleno de Deus, a autorrevelação de Deus. Deus disse, eu sou o que sou. Quando Deus disse, eu sou, essa é a palavra. Mas é uma palavra total, plena, cheia de si mesmo, é acerca de si mesmo. Não uma palavra acerca de mesas, cadeiras, profetas, salvação. Não, acerca dele mesmo. Eu sou. Esse é o verbo. O que sou. O que sou. Ele primeiro é, então se conhece e então se declara. Então, quando ele disse eu sou, esse é o verbo de Deus. Por isso, quando Moisés se encontrou na sarça com Deus, a Escritura disse que era o anjo de Javé. Não um anjo criado, porque a palavra anjo não se refere à natureza, sino à função. E o verbo é a expressão do Pai. Ele sai do Pai para revelar o Pai. Ninguém pode conhecer o Pai senão através do verbo, do Filho. Então, por isso, aquele anjo de Javé, o mensageiro do Pai, que é o Filho, uma teofania, antes da encarnação, ele falou para Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai, diz, Deus nos visitou. Mas perguntou Moisés, e qual é o nome do Senhor? O que eu vou falar? Qual dos deuses que está? Não, eu sou o que sou. Essas foram as palavras do anjo de Javé, do mensageiro do Pai, do verbo de Deus, do Filho de Deus, antes da encarnação. Então, se ele fala, eu sou, e expressa todo o seu ser, antes de falar, ele tem que se conhecer. Por isso ele não somente fala, eu sou. Ele fala, eu sou o que sou. Aí 2 vezes ele fala que é.
é o mesmo Deus, mas o que sou é o Pai. Eu sou o que sou é o Filho. Por isso era que em Nicea, os irmãos que não quiseram aceitar a Arrio, nem Sabélio, porque Sabélio era unicista, Arrio negava a trindade e a divindade do Filho. Eles falaram que o Filho é Deus de Deus, luz de luz. E essa confissão está certa. O Filho de Deus veio nos dar a conhecer o Pai, o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, falava João, pelo Espírito. Ou seja, aqui o verbo de Deus implica a palavra, mas não qualquer palavra, é a palavra pela qual Deus se revela a si mesmo. É a palavra de Deus que expressa a Deus, que expressa o autoconhecimento de Deus. Deus, quando se conhece e sempre se conheceu, no seu autoconhecimento, Ele gerou na eternidade, sem princípio, sem tempo, uma imagem de si mesmo, na qual Ele se reconhece que é exatamente igual a Ele, sua exata representação, na qual Ele se reconhece e pela qual Ele se revela e diz: eu sou o que sou. Isso quer dizer verbo. Verbo é palavra, mas não qualquer palavra, a palavra do próprio Deus. E não acerca de qualquer coisa, acerca da sua própria plenitude, da sua própria identidade, do seu próprio caráter, sua realidade. Um ser que se conhece e se expressa. Mas como falávamos do Lúcio, o Lúcio que pensa em Lúcio é uma analogia do Pai. E o Lúcio pensado por Lúcio é uma analogia do Filho, do Verbo. São dois Lúcios? Não. E sim. É o mesmo Lúcio, mas um é o Lúcio que pensa e outro é o Lúcio pensado. Mas o Lúcio pensado é igual ao Lúcio que pensa. Os dois são o mesmo Lúcio, mas um se distingue do outro, que um é aquele que pensa, o outro é aquele pensado. Um é aquele que ama, o outro é aquele amado. E outro é aquele amor, que é o Espírito. Então a palavra verbo é uma palavra que implica conceito, implica sabedoria. Sabedoria acerca de si mesmo, sabedoria divina, sabedoria acerca de tudo. Então, agora estamos ligando a palavra verbo com a palavra sabedoria. Em Provérbios, a sabedoria personificada de Deus fala. E quando você faz o seguimento do que é a própria sabedoria divina, que é Cristo, segundo 1 Coríntios 1:24, o que ela fala de si mesmo e o que João disse dela, o que Colossenses disse dela, o que o Novo Testamento disse dela e o que ela disse de si mesmo quando fala em Provérbios. Então vamos ler Provérbios, capítulo 8, com muito cuidado. Eu tenho aqui também a versão em espanhol para comparar as traduções, porque às vezes algumas traduções estão mais perto do hebraico aqui em Ferreira de Almeida. Às vezes estão mais perto do hebraico aqui em Reina Valera espanhol. Então eu vou abrir aqui as duas versões para fazer comparação na tradução, para que vocês tenham dois acessos ao sentido da palavra em hebraico. Provérbios, capítulo 8. Primeiramente vamos ver verso 12. Verso 12. Diz assim: a sabedoria
habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Aqui você vê que a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, está personificada. Ela é uma pessoa. A sabedoria de Deus tem consciência de si mesmo. A sabedoria de Deus diz eu. Somente uma pessoa pode dizer eu. E a sabedoria divina diz de si mesma eu. A sabedoria. Não é a sabedoria como algo difuso, não. É a sabedoria pessoal de Deus. Porque a totalidade da sabedoria de Deus acerca de si mesmo e de tudo tem consciência de si numa pessoa que sabe que ela é a sabedoria de Deus, o verbo de Deus. Por isso falamos que o verbo é a segunda pessoa da Trindade, porque a primeira é o Pai. Então agora passemos, vamos saltar uns versos, vamos chegar no verso 22. Mas gostaria que lêssemos 2 versos antes. Primeiro, aos Coríntios 1:24. Já falei de memória, mas temos que lembrar que estamos falando para os mais jovens também. Então, 1:24, pelo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo: mas para os chamados, estou lendo aqui, fazendo tradução ao português do espanhol, porque já tenho aberto em Provérbios a Bíblia em português, não? Mas para os chamados, assim judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque também a sabedoria vira poder. Ele é omnisciente, Deus, e é onipotente. E a palavra de Deus tem todos os tesouros da sabedoria integrados na sua pessoa e tem tudo o poder. Ele é sabedoria, ele é conceito, ele é palavra, é tratado mesmo e é poder de Deus. O Logos era chamado pelos gregos, os filósofos gregos, os estoicos, eles falavam do Logos como a razão que ordenava todo o universo. Eles, quando viam que todo o universo ordenado, eles diziam, não, tem que haver um agente que coloque em ordem, desde o princípio até o fim, que deu origem, ordenou e deu finalidade ao universo. E aquela agente invisível, aquela razão detrás de tudo, que ordenou tudo pela palavra, era chamada pelos filósofos gregos de Logos. Heráclito falou do Logos, mas não encarnado. Platão falou do Logos, os estoicos falaram do Logos, e Agostinho dizia, eu encontrei o Logos entre os gregos, mas não encontrei encarnado, mas em Cristo eu encontrei o Logos encarnado, não só como pessoa divina, sino também humana. Então, aqui 1 Coríntios diz que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E 5:26 de João está aquele passagem que temos estado mencionando, mas que gostaria que os irmãos vissem isso aí, 5:26. Já tenho falado isto já ontem e hoje, mas para que os irmãos encontrem e marquem se desejarem, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também tem dado ao Filho o ter vida em si mesmo. O Pai e o Filho têm vida em si mesmo, mas o Filho tem vida em si mesmo dada pelo Pai. Por isso é unigênito do Pai, gerado do Pai, mas não gerado no tempo, sino gerado no autoconhecimento eterno de Deus. É o autoconhecimento eterno de Deus que gera a imagem de Deus que Ele tem de si mesmo,
na qual se reconhece e pela qual se revela. Temos que falar que Ele é gerado, mas não criado. Ele é eterno, mas é gerado, unigênito do Pai, distintivo do Filho, não na essência, não na natureza, mas na pessoa. Então vamos aqui de novo, Provérbios capítulo 8, vamos agora ao verso 22. Já vimos que no verso 12, a própria sabedoria de Deus aparece personificada, falando eu, a sabedoria. Esse eu é a pessoa da sabedoria, que é o Verbo. Verso 22. Escute como fala a sabedoria. Javé, aqui diz o Senhor, no hebraico é o tetragramon, as 4 letras do nome sagrado de Deus, o nome pessoal, eu sou o que sou. Javé me possuía no início da sua obra. No princípio era o Verbo. O Pai possuía sabedoria acerca dele e acerca de tudo. No início, no princípio da obra dele. Quando Deus começou a crer, já Deus estava com sua sabedoria. Antes de suas obras mais antigas. Por isso diz Colossenses que o Filho era antes de todas as coisas. Desde a eternidade fui estabelecida. A sabedoria, que é o Verbo de Deus, foi estabelecida por Deus desde a eternidade. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, diz esta tradução minha, eu nasci. Mas aqui diz, eu fui gerada. Daí vem a palavra unigênito. Antes de haver abismos, esses abismos são aqueles que aparecem lá em Gênesis 2. E antes de criar tudo, é Gênesis 1:1, Gênesis 1:1 e 1:2. E antes de tudo, a sabedoria que uma pessoa diz, eu nasci, diz aqui. Mas a palavra nasci, a tradução nasci não é tão exata. A tradução exata é fui gerada. Porque a palavra nasci é como se tivesse começo. Mas a palavra gerada, quando você compreende o autoconhecer-se de Deus, na eternidade, Deus, ao auto se conhecer, gera a sua sabedoria. Mas não gera ela no tempo, porque Deus não começou algum dia, Ele não se conhecia e depois começou a se conhecer, não. Ele sempre se conheceu a si mesmo. Portanto, a sabedoria que Ele gera ao auto se conhecer é tão eterna como Ele é eterno. Se a sabedoria de Deus, na qual Ele se autoconhece e se reconhece e conhece tudo, se não fosse eterna com Ele, então teríamos que dizer que num tempo Deus não era Deus, que Deus não se conhecia, que Ele não era onisciente. Mas nós temos que confessar que Deus é eterno, é imutável, e Ele sempre se tem conhecido e tem conhecido tudo. Deus sempre foi onipotente, Deus sempre foi onisciente, Deus sempre foi onipresente. Portanto, a sabedoria que Ele gera ao auto se conhecer não é gerada no tempo, é gerada no próprio Deus. Por isso o Filho é unigênito, mas não é criado. E a palavra que aqui diz a Escritura não é nascido, que antes não era, sino é gerado no sentido ontológico do autoconhecer-se eterno de Deus. O Filho de Deus é unigênito e ao mesmo tempo é eterno. É eterno porque Ele não começou. E por que Ele não começou? Porque Deus nunca começou a se conhecer. Ele sempre se conheceu.
Portanto, a trindade de Deus é eterna. O Pai, o Filho e o Espírito são eternos. Agora não estamos, por enquanto, falando do Espírito, só do Filho. Mas você está entendendo que o Filho pode ser unigênito e ao mesmo tempo ser eterno? Ele falou, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele é o eterno. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, era no princípio. Antes das mais antigas obras de Deus, ele já era. A sabedoria já estava com Javé. Então, por favor, essa tradução que aí diz nasci, você tem que colocar uma tradução mais exata. Fui gerada, fui engendrada, diz aqui esta tradução. E por isso é que às vezes, quando você ia na missa católica, o sacerdote dizia, gerado, mas não criado. Porque eles estão trazendo aquela tradição do concílio de Nicéia, quando eles se reuniram para ver quem era o filho, porque alguns diziam que era uma criatura, outros diziam que era o mesmo pai. E qual era a verdade? Que ele não é uma criatura, que é Deus com o Pai, mas que é uma segunda pessoa, que está com o Pai desde a eternidade. Atanásio foi aquele que viu. Arrio não viu a divindade. Sabélio não viu a distinção de pessoas, mas Atanásio viu a divindade e a distinção de pessoas. Amados, temos que confessar nossa herança em Atanásio. Atanásio de Alexandria foi aquele irmão que pagou um altíssimo preço para confessar a divindade do Filho de Deus com o Pai. Irmão, 5 vezes ele foi exiliado, foi perseguido pelos imperadores romanos, tive que se esconder no deserto, e lá no deserto teve que escrever e enviar ocultamente cartas às igrejas, porque o império fechou contra a divindade do Filho de Deus. E um irmão escondido no deserto, perseguido, expulsado, mantive a confissão original dos apóstolos, que limos ontem. O Filho também é Deus, como falava João, Pedro, Paulo, Tomé, os apóstolos, os profetas. O diabo sempre quis pisotear a confissão da divindade do Verbo, do Filho de Deus. E temos que agradecer irmãos que deram na sua vida por esta confissão, e um deles foi Atanásio de Alexandria. E no Ocidente, outro irmão foi Hilário de Poitiers. Se escreve Poitiers, mas se pronuncia Poitiers. Hilário de Poitiers, 2 gigantes do testemunho da divindade do Filho, da trindade de Deus. Vamos continuar então lendo aqui Provérbios 8. Agora vamos chegar, estava no verso 24. Antes de haver abismos, eu fui gerada. Essa é a tradução mais exata. Mas, como temos estado ouvindo, não gerada no tempo, mas gerada no autoconhecimento eterno de Deus. Por isso o Filho é unigênito do Pai, mas é Deus com o Pai, pré-existente e coexistente com o Pai. Antes, verso 25, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu fui gerada. De novo, essa é a tradução mais exata. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ele é a pessoa do Pai, eu é a pessoa do Filho.
a sabedoria de Deus que acompanhava Deus, que era o arquiteto contratado por Deus. O filho foi o arquiteto que o pai contratou para fazer suas obras. O pai, que é amor, nada quis fazer sem o filho. Ele não quis fazer nada sem o filho. O pai tudo quis fazer com o filho, no filho, pelo filho, para o filho. Esse é nosso Deus e Pai. Por isso falávamos que isto não é só teologia, isto vai virar muito prático na família e na sociedade. Mas por enquanto temos que observar o que Deus fala de si mesmo. Depois vem muitas consequências para a vida da igreja. Nós estamos aí, verso 27 de Provérbios 8. Quando ele, seu pai, preparava os seus, aí estava eu, ou seja, a sabedoria de Deus. Por isso diz, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas por intermédio dele foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito, foi feito. Você vê João falando do mesmo jeito que Salomão, do mesmo jeito que Paulo em Colossenses. É o Espírito que fala assim. O Espírito que veio glorificar o Filho e nos mostrar quem é o Filho. Então continua aí. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Aleluia. Este é o arquiteto de Deus. Quando um homem quer construir uma casa para a sua família, ele contrata um arquiteto. Mas o arquiteto não vai fazer as coisas sozinho, ele tem que conversar com o dono da casa. E o dono da casa tem que conversar com a esposa. E se já tem filho, vão conversar com os filhos. Como é que nós queremos a casa? E conversa com o arquiteto. E o arquiteto ensina tudo segundo o pai. E o pai tem em conta a esposa tem em conta os filhos. E aquela casa expressa o amor. E aquele arquiteto interpreta o coração do pai. E o pai interpreta o coração da esposa e dos filhos. É uma figura preciosa. Nós temos que aprender de nosso pai. Especialmente nós os maridos que temos esposa e que temos filhos, não podemos ser ditadores. Se o próprio pai não é ditador, o próprio pai consulta, sem precisar consultar, consulta com seu filho. É o filho seu arquiteto. Quando está ele fazendo tudo, eu estou com ele fazendo tudo. Ele está aí cuidando de tudo, o pai e o filho fazendo tudo juntos. No Espírito. E disso temos que aprender os pais, os maridos, os anciãos da igreja. Eles são os que governam a igreja. A eles foi delegado o governo e supervisão. Mas eles não ignoram a igreja. Eles escutam a igreja. E eles expressam a vontade perfeita de Deus num acordo, numa aliança. A nova aliança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito, com a igreja, com os anciãos. Tudo expressando a própria Trindade através da igreja. Isto é muito prático. Assim é que é Deus. Esse é o caráter de Deus. Ele poderia dizer, eu tenho dinheiro, só vou decidir o que faço com o meu dinheiro. Mas ele não faz assim. Você que gostaria? Não, mas vamos gastar. Não, não é muito. Compra mesmo, filha, compra. Esse é o pai. Não é egoísta. Ele tem em conta aos outros. O pai teve sempre em conta o filho. O amor do pai é o filho. O pai nada quer fazer sem o filho. Tudo faz com o filho, no filho, pelo filho e para o filho.
E o filho também não quer fazer nada sozinho. Ele quer fazer tudo com o Pai, desde o Pai, pelo Pai e para o Pai. Essa é a Trindade. Esse é o amor eterno compartido, que é Espírito do Pai e do Filho, que agora está na igreja, para que nós conheçamos a Deus. E no Espírito expressemos a Trindade na igreja. A Trindade é prática, como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam um em nós. Então, sigue falando aqui, verso 30. Então, quando ele fazia tudo, eu estava com ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus. Eu estava com ele. E era o seu arquiteto. Dia após dia, era as suas delícias. O deleite eterno do Pai é o Filho. Ainda quando se encarnou, tive que falar pelo menos 2 vezes, dar testemunho do seu Filho. Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho contentamento. Mas desde a eternidade, o Filho é as delícias do Pai. O Pai se delicia em fazer tudo com o Filho, porque seu Filho é como Ele mesmo é. Os dois são um só Deus, ainda que 3 pessoas. Então sigue falando aí. Agora não estamos falando do Espírito Santo, não temos tempo para falar tudo o tempo. Não estamos falando da humanidade, estamos falando um aspecto da Trindade só. Mas temos em conta, aquilo também tem tela que cortar. Mas por enquanto vamos por partes. Verso 30. Folgando. Ou seja, eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A glória que me diste, eu di a eles. O Pai se regozija nele e ele se regozija na criação que eles dois fizeram. O que vamos fazer agora, filho? Já fizemos muita coisa, mas vamos fazer, vamos correr um risco grande. Não sabemos do que vai acontecer. Conhecemos o diabo e os pecadores que vão vir, mas no final haverá uma esposa. Vamos fazer, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, aleluia. E porque as delícias dele é com os filhos dos homens. Dentre eles é que vem a igreja. A igreja é o homem que ele planejava, o corpo do seu filho. Quando Deus fez a humanidade, ele sabia que muitos se perderiam, mas que a igreja alcançaria o propósito. Então, existe humanidade para que exista a igreja. Por isso Deus não destruiu ainda o mundo, porque o mundo agora está pior que Sodoma e Gomorra, pior que antes do dilúvio. Mas o Senhor ainda está edificando a igreja e toma material da humanidade. Ainda existe humanidade, porque tem que haver igreja, porque essas são as delícias do Filho. E as delícias do Filho são as delícias do Pai. Por isso o Pai quis fazer bodas a seu Filho. Para isso estamos aqui, para ser vestidos, preparados para as bodas. Aleluia! Que chamamento altíssimo! Que chamamento imenso! Oh, nosso Deus, ficamos sem saber o que falar. Não sigamos sentados lendo. Achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos
velando dia a dia as minhas portas. Por isso estamos aqui, esperando as ombreiras da minha entrada, etc, etc. Então, amados, aqui estamos vendo a pessoa do Filho, coexistente com o Pai. Ontem vimos a divindade do Filho, mas hoje temos que ver, e estamos vendo, a pessoa do Filho com o Pai. Agora vocês lembram naquela passagem de João capítulo 17, onde o Filho fala assim: Pai, glorifica-me tu com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Olha essas palavras do Filho. Aqui com estas palavras, o próprio Filho está derrubando também a cabeça daquela serpente unicista, aquela serpente antitrinitária. Porque eles falam que filho é somente aquele homem, que o pai, a pessoa do pai entrou num corpo de homem e isso que é filho. Mas estamos vendo que o filho era antes da encarnação, a sabedoria. Que o pai fez tudo com o filho. Que o filho era o arquiteto do pai e criador juntamente com o pai. E a pessoa do filho já existia antes da criação e esteve na criação. E aquela pessoa foi a que se fez homem na encarnação. Mas essa pessoa não começou na Virgem Maria. Essa pessoa já era com o Pai antes da fundação do mundo. Pai, me glorifica com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. A pessoa do Filho. Eu tive contigo aquela glória antes que o mundo fosse. Antes que o mundo fosse, o Filho tinha com o Pai a glória. E isso que o Filho está orando ao Pai: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Então o Filho vem da eternidade com o Pai. No princípio já era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. E, portanto, continua sendo Deus. Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Ele é a mesma pessoa. Ele se humilhou, ele se esvaziou, mas ele é a mesma pessoa. Por isso podia falar: eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele podia falar assim, mas ele se esvaziou, agiu como homem, se reteve na condição humana, dependeu do Pai, se humilhou até a morte. Isso é a grandeza daquele que, sendo em forma de Deus, não estimou ser igual a Deus, para o qual se aferrasse, sino que se despolhou de ser igual a Deus. Tomou forma de servo, não tinha forma, tomou. Ele era servido, mas tomou forma de servo. Se humilhou, se fez homem, espírito humano, alma humana, corpo humano, provas humanas. E agora como homem, mas sendo a mesma pessoa divina, mas agora também humana, do Filho de Deus, que é o Filho do homem. Duas naturezas na mesma pessoa. Agora diz: Pai, glorifica-me tu a teu lado, com aquela glória que eu tive contigo, antes que o mundo fosse. Antes que o mundo fosse, eu tive a glória contigo, o Verbo com o Pai. Por isso, o apóstolo João disse que aquele que nega o Filho é mentiroso. Que é negar o Filho? Negar o Filho é falar que somente existe o Pai. Os unitários, os só Jesus, falam que só existe a pessoa do Pai, que a pessoa do Pai entrou num corpo e que isso é o que se chama de Filho, e que depois deixou esse corpo e virou Espírito
e não há diferença de pessoas, mas temos visto que o Pai é ingênito e o Filho é unigênito, e estava com o Pai antes da encarnação, ainda antes da criação, e estava com o Pai na criação. E o Espírito procede do Pai e do Filho. O Pai não procede. Nisso se diferencia o Espírito do Pai. Não na divindade, não na essência, não na natureza, mas que a essência e a natureza e o ser divino subsistem no Espírito procedente. Mas o mesmo Deus subsiste no Pai, ingênito e exalante. O Espírito é exalado, o Pai é exalante. O Pai é gerador, por isso é Pai. O Filho é unigênito. Mas o Pai, o Filho e o Espírito são o mesmo Deus, o mesmo ser divino, a mesma essência divina, a mesma natureza divina, mas que subsiste de três maneiras diferentes. E a subsistência da paternidade é a pessoa do Pai. A subsistência da filiação na divindade é a pessoa do Filho. E a subsistência da procedência do entregar-se do Pai pelo Filho às suas criaturas e para agir o agente de Deus é o Espírito. O Espírito é o amor do Pai e do Filho. O Pai é aquele que ama, o Filho é aquele amado que também ama, e o Espírito é o amor compartido pelos dois, a plenitude, a divindade plena. Por isso ele também é Deus, e por isso o Espírito Santo também é pessoa, e por isso o Espírito Santo fala como pessoa. Afastai-me, esse me é a pessoa do Espírito, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Por isso ele como pessoa se contrista, e por isso blasfemar o Espírito é muito sério. Porque o Espírito provém do Pai. Isso disse o Filho. Mas também provém do Filho. Porque ele vem em nome do Filho. Ele vem para pegar todas as coisas que são do Filho. Tudo que é do Pai, o Pai deu ao Filho. E o Filho deu a nós, tudo através do Espírito. Então o Pai, o Filho, o Espírito vêm a nós, a morar conosco. Meu Pai e eu viremos e faremos morada com Ele. Quando? Quando vem o Espírito. Quando o Espírito vem, o Espírito traz tudo que é do Filho. E quando o Filho vem, o Espírito traz tudo que é do Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. E Ele falou, eu não vou deixar órfãos vocês. Eu virei de novo. Mas em Deus é o Espírito. O Espírito vem em nome do Filho, trazendo tudo que é do Filho, e o Filho vem trazendo tudo que é do Pai, trazendo para quem, amados? Para quem? Onde quer morar para sempre Deus? Amados, Deus sempre morou em si mesmo, mas Ele é amor. Ele fez o céu e fez a terra. Nós queremos ir para o céu, mas Deus quer vir para a terra. Nós gostaríamos já de deixar este mundo, vamos para o céu, mas Deus fica na terra. Você vai orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, nos leva para o céu, porque aqui na terra está tudo ruim. Eu mudei o Pai Nosso, mudei, não? Venha teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como se faz no céu. O que Deus quer está na terra. Deus é um Pai que quer estar cheiamente rodeado de filhos e filhas. Ele chegou lá no monte, lá naquele monte Sinaí, olhou para lá, todo mundo ficou tremendo, trovões, relâmpagos. E Deus lá no monte começou a falar, todo mundo tremendo. Mas Moisés, desce lá e fala que eles vão fazer um santuário para mim. Vão fazer um santuário. E eu não quero ficar aqui no monte. Eu quero morar lá no meio de vocês. Vocês vão ser meus filhos, minhas filhas.
Então eles fizeram aquele santuário de peles, de tábuas. Nem imaginavam que isso era a sua figura do verdadeiro santuário que é este que está aqui. Não é este, não. Nem este. Mas este aqui. Aí onde o Deus Trino, Santíssimo, Glorioso, quer morar. Por isso o Pai cedeu o Filho. E o Pai e o Filho cederam na igreja pelo Espírito. Este é o lugar do meu repouso para sempre, disse Deus. Só quando fiz o homem, ele descansou, repousou. E agora, Salmo 132, ele diz que ela, representada em Sião, é o lugar do seu repouso. É onde Deus quer morar. Nós morar nele como se fôssemos, o que somos, nós somos, mas como se fôssemos parte da Trindade, nós morando nele, e ele em nós, porque ele nos amou a nós como amou seu Filho. Por isso ele nos deu seu Filho, para o Filho se colocar dentro de nós, nos introduzir no Pai. Oh, amado, isto é muito grande, muito grande. A hora chegou, são exatamente 11 em ponto. Vamos parar aqui. Vamos orar. Vamos fechar os olhos, vamos olhar em nosso espírito a nosso próprio Senhor. Vamos dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, me tocar. O Senhor escrever em meu ser a Tua palavra, como está prometido no novo pacto. Eu preciso, Senhor, viver na Tua presença nesta realidade espiritual. Querido Pai, esta Tua palavra que estamos lendo, que veio de Ti, nós temos crido que veio de Ti, nós temos recebido Teu Filho e a Ti em Teu Filho. Nós queremos que o Senhor consiga terminar a Sua obra de amor em nossas vidas. Agradecemos este supremo chamamento, estamos imensamente agradecidos, Pai. Ó Senhor, concede-nos responder a Ti, abraçando a Tua cruz pelo Teu Espírito em Cristo Jesus. Senhor, perdoa nossos pecados e nossa relutância. Ajuda-nos a Te amar e, como uma noiva, dizer sim ao seu noivo. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmão.